Welcome back, Goblins! Aqui quem fala que ao meu lado tem o Tony Cruz. Tony Cruz, e hoje a gente tem um negócio bem legal pra mostrar pra essa galera, que é o quê? O nosso mais novo cenário! Está em progresso ainda, mas cara, eu não aguentei, porque eu precisava inventar uma nova moda. E cara, uma coisa que tá fazendo parte desse cenário é um personagem que eu modelei já faz um tempinho, que é o Akuma! Pra vocês terem ideia, esse personagem tá pronto desde antes de a gente ter a sede física da Goblin. Isso é verdade. Desde 2020. E só agora ele está de pé. Só que, por que agora o Akuma ficou pronto tão rápido? Porque ele teve que ser refeito boa parte dele. E tantas impressões estão sendo feitas tão rápido porque adicionamos mais um novo membro no time, que é o André Vanzolin. E junto com ele estamos começando a Goblin Store, com vários outros personagens e modelos 3D e coisas de altíssima qualidade. Exato. Cara, quando ele me mostrou esse modelo aqui, eu já tinha ficado surpreso. Já tinha achado uma qualidade absurda. E esse modelo foi feito na foto. E agora a gente adquiriu uma nova impressora, que é a Elego Saturn. Cara, ele me mostrou isso aqui. Olha que absurdo. Isso aqui tem literalmente um terço do tamanho do meu dedinho. E ele, o anão, tem 1,5 cm. E dá pra ver dentro da orelha dele, cara. Dá pra ver, tipo assim, coisas microscópicas. Escondida no ouvido dele. Cara, é inacreditável. E é com ela que a gente vai fazer a maior parte das nossas peças. Porque focamos primeiramente em qualidade. E bora pro assunto? A gente quase não gosta de RPG. Pra você ter ideia, como a gente não gosta de RPG, a gente abriu uma empresa chamada Goblin. Que é um personagem de RPG. E um dos jogos que introduziu o RPG ao Brasil foi essa criancinha aqui, o Hero Quest. Inclusive, ele é um RPG da Estrela, cara. Só que ele ainda é um pouco engessado, por isso que surgiu isso daqui. E eu diria que é o pai do que se tornou o D&D, o First Quest. Falando em RPG, tem um cara que faz parte do nosso time, que é o nosso escritor criativo, que é o Guilherme Diniz. Cara, ele é escritor de livros, ele faz roteiro, ele faz várias paradas de game design. E ele começou a escrever graças ao RPG. Cara, o Guilherme, se eu não me engano, ele mestra RPG há mais de 20 anos, cara. Cara, isso é absurdo. E tanto que, quando você tá conversando com ele, falando coisas de roteiro, ele dá soluções muito rápidas. Porque são coisas do RPG. Tanto que o grande intuito de hoje é falar sobre como o RPG fez ele se tornar um escritor de livros. Mas quem melhor pra falar esse tipo de coisa, senão o próprio Guilherme Diniz. Então... Fala galera, tudo bem? Como o Cris e o Tony falou aí, eu me chamo Guilherme Diniz, sou escritor, professor de escrita criativa e mestre RPG há mais de 20 anos aí. E talvez alguém que está nos assistindo não saiba, né? O que é o RPG? Ele vem da sigla de Role Playing Game, que você traduzir aí numa tradução livre fica jogo de interpretação ou jogo de interpretação de papéis. Então a ideia do RPG parte disso, dos personagens interpretarem alguma coisa como se fosse ali um teatro, mas que não ficasse só no faz de conta. Esses livros aqui, eles servem para que você, quando aconteça alguma coisa no jogo, por exemplo, você deu uma espadada no monstro, ou você usou uma arma de fogo, e esses livros explicam para os jogadores e para o mestre o que tem que ser feito. E aí que vem a parte interessante, o que é um jogador e o que é um mestre, né? Como o Cris e o Tony comentou aí, eu sou mestre de RPG há mais de 20 anos aí, joga muito tempo. Mestre, às vezes a gente tem uma ideia de é um cara que manja muito. Não é isso, é que no RPG existem duas categorias de personagens, né, de jogadores no caso. Um que vai viver as histórias e outro que vai contar as histórias. O mestre nada mais é do que esse cara, ele conta as histórias, ele controla os personagens que não são dos outros jogadores que estão na mesa, ele controla os monstros, né? E fica a cargo dele aí de conduzir a história. Ele às vezes pode pegar uma história já pronta, que aí tem de suplementos impressos, ou ele pode pegar na internet, ou se não, ele mesmo pode criar essas histórias, né? E aí, dependendo do sistema, ele vai criar os inimigos, ele vai criar um enredo e tudo mais. Então, é isso que eu faço. Comecei lá no meu ensino fundamental e logo de começo eu percebi que eu me divertia muito mais mestrando do que jogando. Eu gostava de contar histórias, né? Eu gostava de criar esses enredos e ver os personagens ali vivendo a história que eu criava, era muito divertido. E, para minha sorte, as pessoas que jogaram comigo também gostaram. Então, desde cedo, eu comecei a ser um mestre fixo. Eu treinei as minhas habilidades
e eu sempre foquei em mestrar. Então ali eu acredito eu que desde o meu ensino médio que eu nunca mais joguei como jogador, eu só joguei como mestre. Antigamente, antes da internet, nós tínhamos impressos, né? Então saía revistas na banca, acredito que pode ter alguém que conheça a famosa Dragão Brasil, que nos anos 90 e nos anos 2000 ali era a maior fonte de conhecimento sobre RPG no Brasil. Então a gente usava muito essas revistas, né? E basicamente aqui no Brasil, na época, nós tínhamos apenas 2 sistemas que eram mais conhecidos, que eram o Dungeons & Dragons, na época o Advanced Dungeons & Dragons, e o GURPS, eram ali, e o Vampiro, vamos colocar o Vampiro também. Eram 3 sistemas ali que dividia a galera. Então eu comecei sempre, meu foco sempre foi no medieval, sempre foi o Dungeons & Dragons, eu vim acompanhando até a 4ª edição, bem próximo. E o interessante é ver, ao longo desse tempo, como que o RPG mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas que jogaram comigo. Quem nunca jogou talvez não entenda, mas quem joga sabe do que eu estou falando, né? No ensino médio, por exemplo, eu tinha amigos meus que eram tímidos na escola, tinham dificuldade para falar em público, tinham dificuldade para se expressar. E eles começaram a jogar comigo, e como dentro do RPG eles precisavam se expressar, precisavam falar o que eles pensam e tudo mais, isso trouxe uma melhora para eles dentro ali da vida escolar deles, no trabalho. E para mim, o RPG ele foi o primeiro degrau que eu usei para chegar na minha profissão hoje de escritor. Porque como eu comentei, né, o RPG, principalmente o mestre, o trabalho dele é criar histórias. Então eu sempre gostei muito dessa parte da criação dos universos. Essa para mim sempre foi a diversão maior aí para mim de jogar o RPG. E eu percebi que eu gostava de criar histórias independente do jogo. Tanto que eu criei diversas aventuras, por exemplo, que nunca foram jogadas pelos jogadores, porque eu tinha muito prazer em simplesmente criar. Então eu gostava de criar os mapas, de criar o universo, de criar ali o cenário, o mundo onde a história ia se passar e tudo mais. Só que existe uma grande diferença entre a literatura e o RPG, que é os personagens, que são os personagens. Porque no RPG a gente cria um enredo, e esse enredo ele só avança mediante as ações dos jogadores que estão ali conosco. O mestre ele vai ficar ali, na hora que a aventura está andando, ele fica mais como telespectador e reagindo às ações dos jogadores. Então essa é uma diferença muito grande, porque na literatura, quem está escrevendo a história faz quase a mesma coisa que o mestre. Cria o universo, cria o cenário, cria os ambientes, cria a história, mas na literatura você também tem o controle dos personagens. Porque eu vou ser sincero, às vezes as histórias não saíam como eu gostava. Eu bolava uma história e os jogadores iam para outra direção e eu tinha que jogar fora um pedaço do enredo que eu tinha criado, que eu achava muito legal, mas eu acabava não podendo usar, porque os jogadores ali conduziram a história em outra direção. Então, para mim foi muito natural, porque seria só tomar o controle dos jogadores e fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo. Então, para mim, a escrita veio nesse momento. Então, a minha escrita, ela é uma evolução do RPG. Eu escrevo os meus livros como se eu estivesse mestrando uma aventura. A única diferença é que ali dentro do meu livro eu estou fazendo o papel de mestre e de jogador. E aí eu comecei a me deparar com desafios, né? Porque a hora que você começa a pôr tudo isso no papel, são narrativas longas, né? Escrever coisas longas é um desafio. A gente ali, principalmente na época que eu tava, fim do ensino médio ali, as coisas mais longas que a gente escreve geralmente são redações para a escola, né? Nunca escreve nada muito comprido. Eu até dou aula sobre isso hoje, justamente porque eu tive que aprender todo esse processo, porque aí a partir do momento que eu falei, não, tá, eu vou levar isso a sério, eu tô gostando, as pessoas, quando eu mostro o meu trabalho, as pessoas gostam também. Então ali nessa época eu comecei a ser escritor, digamos assim, a ter essa ideia, falar, não, eu vou levar. E aí começou a andar das duas formas, e uma coisa se beneficiou muito da outra. Porque a partir do momento que eu decidi ser escritor, eu comecei a estudar a escrita, como compor a história, como criar os personagens, naturalmente as minhas aventuras ficaram melhores, porque é a mesma coisa. Então, o que eu aprendia lá na literatura para criar um universo, como que é a verossimilhança, como você criar personagens que são realistas, como você criar a estrutura interna de um ambiente, de um universo, eu levava isso para dentro do RPG. E isso fazia com que os meus jogadores gostassem mais. E lá no RPG eu aprendi a lidar muito com a variável.
que a gente não tem na literatura. Então eu levava uma história para os jogadores faziam coisas que eu nunca estava esperando e a história ia para direções ali totalmente inesperadas e geralmente era muito legal. Então eu comecei, por exemplo, que hoje eu uso isso muito, é colocar outras pessoas dentro do meu processo criativo da escrita. Eu começo a escrever o material e geralmente eu solto para que outras pessoas leiam. E essas pessoas vão dar opiniões, elas vão falar coisas e eu coloco essas coisas dentro da escrita. Colocando ali um pouco da parte ali do RPG de você não ter o controle sobre tudo. Eu acho muito legal isso. O meu estilo de jogo ele mudou bastante ao longo do tempo, junto com a minha escrita, né? Eu comecei mestrando umas aventuras que eu gostava muito da parte mais interpretativa, eu gostava mais da parte ali do roleplay, né? E com o passar do tempo eu comecei a gostar mais da parte das mecânicas de jogo, então eu gosto de construir itens mágicos, eu gosto de fazer sistemas, e tanto que, como o Cris e o Tony comentou aí, eu também aí acabei indo numa direção de trabalhar com game design, mexo um pouco com isso, porque no RPG eu gostei dessa parte, de criar não só o universo e partir mais para a construção de regras, estrutura de números, de tabelas, essas coisas. Então hoje meu RPG é um pouco mais focado nisso, eu gosto, né, um pouco mais nessa direção, mas ainda, né, preservo toda aquela questão da interpretação. E aí nos últimos anos foi quando a minha escrita realmente entrou ali como profissão. Aí eu já me senti assim que eu já estava num patamar, tinha um mínimo de qualidade para apresentar isso para editoras, para apresentar isso para instituições e aí transformar a minha escrita de fato em um produto, porque as editoras exigem um mínimo de qualidade para que você apresente esse material. E aí entrou todo um novo conhecimento que eu tive que adquirir, porque publicar um livro não é fácil. Eu estou publicando o meu agora, vai sair agora no segundo semestre, um livro que chama Sangue e Trovão. Estou no processo aí de terminar a edição para que a editora lance esse livro. E esse processo é um trabalho novo que já vai fazer aí uns 2 anos e meio que eu estou bastante focado nisso, de pegar agora aquilo que eu já fazia bem como hobby, como prazer e só diversão, e formatar isso de uma maneira que esteja pronto para que as editoras, que são aí as empresas que vão fazer a publicação, a divulgação, a venda, a impressão desse material. Então é transformar isso em um produto. Não é fácil, é difícil, você precisa aprender todo ali um lance de qual é o processo que você precisa seguir dentro de uma editora, né? E como que você deixa o seu texto, como que você se apresenta para esses caras, como que você trabalha a questão da revisão, o que é uma diagramação, o que o editor faz, o que o escritor faz, o que o copydesk faz, e aí também trabalhar a questão de capa e saber o que vai na capa, trabalhar com design. Então assim, é todo ali já um novo conhecimento, trazendo aí sempre o RPG comigo. Então acho que eu consegui aí fazer uma boa overview aí, né, a respeito não só de mim ali, da onde eu comecei, o que é o RPG e qual foi a minha trajetória dentro do RPG, começando lá na escola e terminando aí até hoje aí já ensinando outras pessoas também, já dei aulas de RPG e outras coisas, e também como que esse RPG, essa minha vida de mestre de RPG, ela foi basicamente ali o alicerce aonde eu construí a minha vida de escritor, tá? Então, galera, muito obrigado. A gente está tendo um curso aí de escrita criativa que sou eu que dou as aulas. Quem quiser dar uma acompanhada aí no site da escola, a gente vai, né, tá liberando o curso e você vai poder aprender a ser escritor. Eu vou trazer para você todos esses conhecimentos que eu comentei aqui, que eu precisei adquirir ao longo aí da minha trajetória sozinho. Eu já vou trazer nesse curso o pacote completo, para que você não tenha que perder o mesmo tempo que eu. Então, o que eu levei aí, às vezes, 3 anos para conseguir adquirir, eu vou entregar já pronto para você aí, já condensado, para que você já parte de uma posição muito mais vantajosa. Tá certo, galera? E aí, agradeço aí o espaço e Cris, Tony, volta aí com vocês. Um abraço. E bom, como vocês poderão ver, o Guilherme é um cara extremamente criativo e bem experiente nessa área. Tanto que ele me ensinou muito sobre não só mestrar RPG, mas também como jogar RPG e fazer aquele roleplay maneiro, né? Tirar essas narrativas para dar maior profundidade dos seus personagens e também para os nossos jogos, porque ele também atua junto com a gente como game design e escritor, cara.
Então, vai por mim, ele tem o selo mais do que bem selado do Goblin Approved. Cara, teve um dia desse que a gente fez um churrasco. E aí tava sentado com ele, conversando e tal. E ele foi entrando nessa vibe de roteiro e tal. Cara, ele começou a falar umas paradas. Sabe o negócio que fica na tua cara a vida inteira? Aí alguém tem que te falar pra você, caraca, como eu não vi isso? E ele fala, não, agora pega essa obra aqui, e essa aqui, e essa aqui. É a mesma coisa. Aí eu, pô! Que jeito, cara! E aí que tal você ver que é um negócio que ele é sistematicamente feito à base de regras. Exato! Quem não conhece, por exemplo, a regra da jornada do herói, que é a clássica das clássicas e é a maior introdução, eu diria, à escrita criativa, né? Que é 12 passos que literalmente todo filme de herói vai seguir e você consegue, depois de entender ele, você vai ver cada filme da Marvel, cada filme do Senhor dos Anéis, cada filme de... Cara, ele tem a mesma regra, ele segue da mesma forma, só muda como ele conta essa história. E uma coisa bem legal também é a seguinte... como a gente está levando esse conteúdo do Guilherme, de escrita criativa, de como se tornar um diretor, ou às vezes um roteirista de série, de games, cara, se você é o nosso aluno de modelagem, programação ou qualquer outra área, você também vai ser aluno de escrita criativa, podendo escolher seguir mais essa nova trilha. E trazer mais profundidade para suas obras, seja programando o jogo, ou modelando personagem. Por exemplo, se você é um criador de personagens, você é um concept artist, cara, seria quase que necessário você saber alguma coisa de narrativa para criar personagens mais interessantes. Ou então, se você é um cara que é um ilustrador, através da escrita criativa, você pode fazer o quê? Quadrinhos. Exatamente. E a partir de agora, vai ser mais uma área que vai estar disponível no nosso Academy. E se você gostou desse conteúdo gratuito, curte esse vídeo, comenta e se inscreve no nosso canal, porque é dessa forma que a gente vai saber se você gostou ou não e trazer mais coisas assim. Fechou? É isso. Fechou. Acho que é isso. Valeu, Goblins. Até a próxima. Yeah!